Bem-vindos ao Sinopse Filmes. A história que trago hoje é do 6º episódio da série, Dimensão 404, chamado Impulse. Alerta de spoiler. No início do filme, um grupo de adolescentes se reúne para participar de um torneio de jogos, onde o vencedor leva 10 mil. O único objetivo do jogo é matar os outros jogadores e obter o máximo de pontos que puder. Depois que o jogo começa, 2 jogadores começam a massacrar todos os outros jogadores um por um, acumulando muitos pontos. Uma delas é uma aspirante a novata, enquanto a outra é uma profissional, que ganhou vários elogios no mundo dos jogos. Enquanto a multidão aplaude, o veterano usa sua experiência e assume a liderança, mas a novata ainda tem um as na manga. Ela pega uma garrafa de bebida energética chamada de Impulso 9 e bebe de uma só vez, o que não só lhe dá energia, mas também diminui o tempo em 100 vezes. Com esse poder, ela mata todos os jogadores à vista, incluindo o veterano. A garota finalmente ganha o torneio e começa a comemorar com o namorado. Mas mal ela sabia que sua excitação está prestes a ser cortada da maneira mais brutal possível. A garrafa do energético cai no chão e se estilhaça, fazendo com que a garota volte à realidade. E quando faz, ela se vê adulta com 3 filhos. Para piorar a situação, ela está morando em uma casa em ruínas, sem eletricidade e equipamentos modernos. Lá fora, o mundo se transformou em um terreno baldio estéril, e até o oxigênio se tornou venenoso para respirar. Depois disso, voltamos alguns dias antes do torneio acontecer com a apresentação da garota, Val Hernandes. Ela é uma jogadora de FPS impetuosa e promissora cujo único sonho na vida é se profissionalizar e ganhar a vida com isso. O ano é 2017 e Val mora com seu pai divorciado Carlos. Um dia, ele marca Val para uma entrevista de emprego em um restaurante, e ela relutantemente sai de casa em trajes formais. Do lado de fora, seu namorado Evan vem buscá-la em seu carro. Depois que eles saem, Val rapidamente troca o vestido nas costas. Acontece que ela está abandonando sua entrevista e indo para um torneio de um jogo chamado Field of Fire. Assim como a maioria dos jogos FPS Battle Royale por aí, Field of Fire é um jogo multiplayer, onde o objetivo principal é ser a última pessoa em pé. Val imagina que, se ela ganhar o primeiro lugar, ela pode ganhar muito dinheiro e construir um computador para jogos. No entanto, Evan estoura sua bolha revelando que um jogador profissional experiente chamado Roy fará uma aparição surpresa no torneio. Logo, os dois chegam à arena para a competição e veem Roy tirando fotos com seus fãs. Antes do início da primeira partida, Evan lembra a namorada que ela não deve se empolgar e se concentrar apenas em se classificar para as finais. No entanto, Val está de olho em derrotar o arrogante Roy. Depois de um tempo, todos os jogadores se sentam em seus computadores e o jogo começa. Val assume a liderança cedo, mas Roy a alcança sem suar a camisa. Ele até interage com a torcida no meio do jogo, tamanha é sua confiança. Aproveitando isso, Val acumula alguns pontos e está prestes a vencer, mas em vez de terminar o jogo, ela decide ir para uma matança de glória. O plano sai pela culatra rapidamente e Roy a elimina em um piscar de olhos. Apesar disso, Val se classifica para as finais que acontecem no dia seguinte. Quando o casal sai da arena, Roy sai e zomba de Val antes de começar a tirar selfies com seus fãs. E enquanto Evan está fora para pegar seu carro, um homem chamado Kojima vem até Val e revela que sabe o segredo para ganhar. Val fica perplexa com um comentário estranho, mas antes que ela possa dizer qualquer coisa, Kojima entrega seu cartão de visita e sai. Quando Val chega em casa, ela faz o possível para não fazer nenhum barulho, mas é pega em flagrante por seu pai. Sem escolha, ela conta a verdade sobre onde ela estava durante o dia, o que enfurece Carlos ainda mais. Ele então ordena que ela vá ao restaurante no dia seguinte e implore por uma entrevista de emprego. No entanto, Val afirma que a final do torneio também acontece no dia seguinte, o que é mais importante para seu futuro. E, assim como qualquer outro pai, Carlos tenta fazê-la entender que os jogos online não têm futuro, mas a teimosa Val ignora e vai para o quarto dela. Pouco depois, ela assiste a um podcast sobre o jogo no início do dia e fica brava por Roy ter ficado em primeiro lugar. Nesse momento, ela percebe o cartão de visita de Kojima e se lembra dele falando sobre o segredo para vencer. Assim,
alimentada pela vingança e pelo desejo de vencer, ela decide visitar o endereço indicado. Logo, ela chega ao The Golden Saucer, que é um café de jogos. Lá dentro, algumas pessoas estão jogando videogame em seus computadores e consoles. Logo, Kojima se aproxima dela e a instrui a sentar e jogar um jogo. Val ainda está confusa sobre por que Kojima deu a ela o cartão de visita, mas mesmo assim ela dá uma chance ao jogo. Ela aumenta o jogo para a dificuldade mais alta e tem problemas para completar o nível. Vendo isso, Kojima entrega a ela uma bebida energética chamada Impulse 9. No entanto, ele diz a ela que não é uma bebida energética comum. Curiosa, Val toma um pequeno gole da bebida. E de repente, tudo o que ela percebe começa a se mover em câmera lenta. Como resultado, o jogo, que era impossível jogar um tempo atrás, agora se tornou extremamente fácil para ela. De repente, em um piscar de olhos, Val acorda e se encontra sentada do outro lado da mesa de Kojima. Quando ela pergunta sobre o que aconteceu, ele explica que o Impulso 9 estende o tempo para quem o bebe e que já faz 1 hora desde que Val tomou a bebida. Ele também revela que a quantidade de tempo esticada depende da quantidade de ingestão da bebida energética. Depois disso, Kojima exige $500 por uma garrafa que choca Val. Ela começa a pensar que usar a bebida para competir em torneios pode ser trapaça. Mas então, Kojima recebe uma ligação de Roy e é revelado que ele também usa Impulse 9 para ganhar jogos. É por isso que ele foi rotulado como imbatível por outros jogadores e especialistas. Depois de saber disso, Val finalmente decide comprar a garrafa de Impulse 9. No dia seguinte, na arena, Val pega a garrafa de Impulse 9 e a coloca ao lado do teclado. Pouco antes do jogo começar, ela toma um pequeno gole da bebida energética. Então, usando a outra câmera lenta, ela domina o placar por um tempo. Vendo isso, Roy também bebe um pouco de Impulso 9 e começa a subir na hierarquia, chegando ao topo. Isso deixa Val desesperada, então ela bebe a garrafa inteira da bebida energética independentemente do resultado. Como resultado, o tempo para Val se move em um ritmo extremamente mais lento, e ela usa isso a seu favor. Eventualmente, ela mata o avatar de Roy e vence o torneio inteiro. A multidão enlouquece e todos torcem por ela, assim como por Evan. Enquanto o casal se beija, a garrafa de energia cai no chão e se estilhaça. De repente, Val volta à realidade e se encontra sentada em uma cadeira em uma casa em ruínas. Ela está segurando um bebê e logo depois, Eva entra no quarto vestindo roupas rasgadas e sujas. Ele coloca o bebê para dormir e diz a Val para se preparar. Val está super confusa e começa a hiperventilar depois de ver seu corpo adulto totalmente crescido e uma aliança de casamento na mão. Ela desce as escadas para descansar, mas para seu horror, 2 outras crianças a chamam de mamãe. De repente, Val vomita em choque e corre para fora da casa. Ela encontra o bairro em total desordem, pois as pessoas vivem em barracas com banheiros públicos ao ar livre. Aqui, finalmente é revelado que Val viajou para o ano de 2029 tendo pulado mais de 10 anos de sua vida em um instante. Além disso, a cidade onde eles moram é cercada por grandes muros que a separam do terreno baldio que a cerca. No deserto, criaturas perigosas, os lagartos da morte, residem, que são notórios por atacar humanos. Por causa disso, os moradores da cidade guardam o portão regularmente em turnos. Além disso, acontece que as pessoas que tinham bebido uma grande quantidade de Impulse 9 no passado estão apenas acordando agora e são chamadas de pulsadores. Isso resultou em pessoas voltando à realidade muitos anos no futuro sem nenhuma lembrança, causando estragos e caos em todo o mundo. No entanto, não há uma maneira precisa de saber se alguém é um pulsador até e a menos que ele volte à hora atual. Além disso, como o apocalipse foi causado pelos pulsadores, a maioria das pessoas os despreza e raramente permite que eles fiquem dentro da segurança das paredes. Acontece que o xerife e o vice da cidade são Val e um homem chamado Dan. Para evitar acabar como o pulsador, Val esconde o fato de que ela também consumiu Impulso 9. Mais tarde, em casa, Val tenta descobrir o que está acontecendo. Ela então se lembra de seu pai, Carlos, e tenta se lembrar de seu último encontro com ele. No entanto, quando ela vira a cabeça, Val percebe uma urna com as cinzas de seu pai no manto. Isso a devasta e ela começa a chorar profusamente.
Pouco depois, o delegado Dan chama Val para o trabalho de latrina. Ela inicialmente recusa, mas Dan a lembra que ela é uma comissária de saneamento e tem que fazer o trabalho. Como resultado, ela é forçada a limpar as latrinas sujas por várias horas. Muitos dias se passam e Val começa a se acostumar com os costumes do bairro apocalíptico. Um dia, ela faz todas as tarefas, incluindo o serviço de guarda, limpeza e serviço de latrina. Ela pega as crianças da escola onde sua filha, Sofia, dá a ela um desenho dela, dizendo que ela é sua heroína. No entanto, Val está extremamente exausta e ela não aprecia os esforços da garotinha. Quando ela chega a casa, ela encontra Evan pedalando uma bicicleta para ligar um console de jogos, pois a eletricidade não está disponível. Para a surpresa de Val, o jogo é na verdade seu jogo favorito, Campo de Fogo. Val está muito animada com isso e concorda em jogar uma rodada antes de colocar as crianças para dormir. Depois que Evan sai para uma reunião social, Val e as crianças começam a jogar noite adentro. As horas passam e, de repente, Evan corre para dentro. É claro que ele está apavorado e informa a Val que ela perdeu seu turno de guarda. Como resultado, Dan, que estava batendo no portão para entrar, foi morto pelos lagartos da morte. Sem perder tempo, os dois correm para a cena em que a esposa traumatizada de Dan está furiosa com Val, cheia de culpa. Val tenta ir para casa, mas Evan diz que ela ainda precisa terminar seu turno de guarda. Relutantemente, ela obedece. Depois que seu turno termina, Val volta para casa com dor agonizante. Ela expressa seus sentimentos em relação a Evan, que a conforta e tranquiliza antes de ir para a cama. Pensando que não tem lugar no novo mundo, Val decide deixar tudo para trás e viajar pelos terrenos baldios. Como resultado, ela escreve uma carta para Evan, admitindo que ela é realmente uma pulsante. Na manhã seguinte, Val sai de seu bairro com a intenção de nunca mais voltar enquanto Evan lê a carta e fica completamente incrédulo. Na cena seguinte, Val continua andando pela terra árida e logo se depara com um prédio abandonado. Acontece que o prédio em ruínas é na verdade o café de Kojima, o Pires Dourado. Val entra hesitante no café de jogos e olha em volta um pouco. Para sua surpresa, Kojima sai do balcão, mas ela sente como se algo estivesse errado. Ela percebe que Kojima não envelheceu um dia, mas ele não explica como. Enquanto os dois conversam, Kojima descobre que Val acabou de voltar uma semana atrás e ele admite que muitas vidas foram arruinadas por causa da bebida Impulse 9. No entanto, ele tem um plano para livrá-la de todos os sofrimentos que ela vem enfrentando ultimamente. Kojima traz uma garrafa grande de Impulse 9 e diz a ela para beber, e se o fizer, ela nunca voltará a este mundo. Isso porque ela viajará centenas de anos no futuro e, a essa altura, ela já estará morta. Kojima também sugere que ela jogue seu jogo favorito enquanto faz isso. Val gosta da ideia e decide se sentar para jogar Field of Fire. Mas quando ela se inclina para pegar a garrafa Impulse 9, ela encontra o desenho que sua filha fez para ela e se emociona. Val então faz uma viagem pela memória e se lembra de todos os bons momentos que teve com seus filhos e Evan. Como resultado, ela abole seu plano de consumir a bebida energética e, em vez disso, volta para a comunidade para se reunir com sua família. No portão, um Evan irritado está de guarda e ele se recusa a deixar sua esposa entrar porque ela traiu a confiança de todos. Val pede desculpas por tudo e promete recomeçar e consertar as coisas. De repente, os dois ouvem tiros de longe e percebem que são os lagartos da morte se aproximando de sua comunidade. É então revelado que os lagartos da morte são um grupo de pessoas normais que são canibais e caçam outros no terreno baldio. Então, Evan deixa Val entrar e os alarmes disparam, deixando todos em estado de pânico. Uma mulher diz a Val que todos estão indo para Ravina, pois ninguém está pronto o suficiente para afastar os atacantes. Ao ouvir isso, uma ideia surge em sua mente. Como todos na comunidade se sentem traídos por ela, ela planeja ganhar a confiança deles. Por isso, ela diz ao marido que ficará para trás e impedirá os intrusos o máximo que puder. Evan está triste por ir embora sem ela, mas quando Val diz para ele ir buscar seus filhos, ele obedece. Pouco depois, Val saca a grande garrafa Impulse 9 de antes e se prepara para a batalha. Os lagartos da morte também passam pelo portão, prontos para causar estragos. É então revelado que o líder dos lagartos da morte não é outro senão o próprio Roy.
Os dois imediatamente se reconhecem e Roy revela que voltou à realidade alguns anos atrás, e agora, ele se tornou um líder bárbaro, que pode matar quem quiser. Mas, apesar de suas ameaças, Val não está desanimado. Acontece que ela já bebeu a bebida energética antes de eles chegarem, o que fica evidente quando ela joga a garrafa vazia na direção de Roy. De repente, Val entra em câmera lenta e abre fogo em uma das latas de gás, fazendo os atacantes voarem. Um tiroteio brutal acontece e Val consegue eliminar quase todos eles. Infelizmente, ela leva um tiro no estômago e no ombro antes de cair no chão. De repente, Roy sai e atira em Val, mas erra. Aproveitando a oportunidade, ela atira de volta e mata Roy com sucesso. Depois disso, ela dispara um sinalizador com seu último suspiro, sinalizando para Evan que a comunidade foi salva. O filme termina quando Evan percebe o brilho vermelho brilhante enquanto Val morre lentamente. Obrigada por assistir. Se inscreva e deixe seu like.